O que eu gostaria de saber sobre Chernobyl antes de tudo acontecer. Em 26 de abril de 1986, o mundo assistiu com horror a cidade de Pripyat, na Ucrânia, se tornar palco de um dos maiores desastres nucleares da história. A explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, oficialmente atribuída a um erro humano, liberou uma nuvem tóxica que se espalhou por toda a Europa, deixando um rastro de morte e mistério. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? As autoridades soviéticas, conhecidas por seu secretismo, foram rápidas em culpar falhas humanas e encobrir os detalhes do incidente. Mas muitos acreditam que a história oficial é apenas a ponta do iceberg. Relatos de testemunhas oculares, documentos secretos e eventos inexplicáveis lançam uma sombra sinistra sobre a versão oficial, sugerindo que algo muito mais sinistro pode ter ocorrido naquela noite. Preparem-se, pois nesta jornada vamos mergulhar fundo nos arquivos da história e nos relatos de testemunhas para desvendar a verdade por trás do desastre de Chernobyl. Uma verdade que pode ser mais chocante do que jamais poderíamos imaginar. Junte-se a nós e descubra os segredos que foram mantidos ocultos por décadas. A verdade está esperando para ser revelada. Nas horas que se seguiram à explosão, enquanto o céu noturno brilhava com um brilho sinistro, testemunhas oculares descreveram ter visto algo verdadeiramente inexplicável. Relatos de uma forma enorme e escura pairando sobre a usina momentos antes da explosão começaram a circular entre os sobreviventes. Essa aparição fantasmagórica, frequentemente descrita como tendo asas vastas e brilhantes olhos vermelhos, rapidamente se tornou parte do folclore local, conhecida como o Pássaro Negro de Chernobyl. Alguns trabalhadores da usina relataram ter ouvido um som ensurdecedor, como um zumbido metálico agudo, momentos antes da explosão. Um som que fez seus ouvidos sangrarem e seus dentes vibrarem. Outros descreveram uma sensação de pavor avassalador, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja o desaparecimento inexplicável de várias testemunhas-chave que se apresentaram para compartilhar o que viram e ouviram naquela noite. Esses indivíduos, muitos deles trabalhadores da usina ou moradores de Pripyat, desapareceram sem deixar vestígios. Suas histórias e seus destinos permanecem um mistério até hoje. Será que essas testemunhas foram silenciadas para proteger segredos obscuros? Ou será que suas histórias foram distorcidas pelo trauma e pelo medo? A verdade permanece enterrada sob camadas de especulação e negação oficial. Por décadas, a União Soviética negou veementemente qualquer irregularidade em Chernobyl, insistindo que o desastre foi simplesmente um acidente trágico e inevitável. No entanto, com a queda da cortina de ferro, documentos previamente secretos vieram à tona, lançando uma nova luz sobre os eventos em Chernobyl. Esses documentos revelaram um lado oculto da história de Chernobyl, um programa de pesquisa secreto conduzido nas sombras da usina. Esses documentos falam de experimentos com uma forma experimental de energia, uma força poderosa com o potencial de remodelar o mundo. Mas essa pesquisa tinha um preço que a União Soviética estava disposta a pagar, não importando as consequências. As evidências sugerem que o reator 4 em Chernobyl não era apenas uma usina de energia, mas também um local de teste para essa pesquisa secreta. Os experimentos, dizem alguns, envolviam a manipulação de forças que mal compreendiam, forças que podem ter escapado de seu controle naquela noite fatídica. Os documentos desclassificados sugerem que a radiação liberada em Chernobyl era diferente de tudo que os cientistas haviam visto antes, mais potente, mais errática. Alguns pesquisadores acreditam que essa radiação anormal pode explicar as mutações estranhas e os fenômenos inexplicáveis relatados na zona de exclusão de Chernobyl.
Será que a busca imprudente da União Soviética pelo poder desencadeou uma força que não poderia controlar? De todas as histórias que emergiram de Chernobyl, nenhuma é mais arrepiante do que os relatos de uma criatura misteriosa vista nas ruínas da usina. Testemunhas oculares, incluindo bombeiros, engenheiros e soldados enviados para conter o desastre, descreveram uma criatura enorme e alada com olhos vermelhos brilhantes, a mesma criatura que assombrou os céus antes da explosão. Essa entidade, rapidamente apelidada de O Pássaro Negro de Chernobyl, tornou-se parte da tradição local, um símbolo do horror e do mistério que cercam o desastre. Alguns acreditam que o pássaro negro é uma manifestação física da própria radiação, uma criatura nascida da energia distorcida do reator destruído. Outros especulam que pode ser uma criatura de outro mundo, atraída para a Terra pelo pulso maciço de energia liberado em Chernobyl. Relatos de avistamentos do pássaro negro continuaram a surgir ao longo dos anos, não apenas em Chernobyl, mas também em outras áreas afetadas por tragédias e desastres. Alguns até acreditam que o pássaro negro foi visto nos céus acima de Fukushima, Japão, pouco antes do desastre nuclear de 2011. Será que essas aparições são apenas coincidências? Ou será que há uma conexão mais profunda, mais sinistra e assustadora? Será que o pássaro negro é um arauto de destruição, um presságio de desastre iminente e inevitável? A verdade, assim como a própria Chernobyl, permanece um mistério, um lembrete assustador do poder bruto da natureza e das forças ocultas que podem estar à espreita em nosso mundo. Os eventos em Chernobyl continuam a nos assombrar até hoje, um lembrete assustador da fragilidade da nossa existência e das consequências de nossas ações. As perguntas permanecem. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Chernobyl? Foi simplesmente um erro humano, uma falha tecnológica ou algo totalmente mais sinistro e inexplicável? Será que a União Soviética, em sua busca por poder e progresso, desencadeou uma força que não poderia controlar? E o pássaro negro, uma manifestação de radiação, uma criatura de outro mundo ou um arauto de destruição iminente? Essas perguntas podem nunca ter uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: o legado de Chernobyl viverá, não apenas no esqueleto arruinado da usina, mas também nas histórias que contamos sobre o que aconteceu lá. Então, enquanto olhamos para o futuro, vamos nos lembrar das lições do passado, para que nunca esqueçamos o preço da verdade e o custo de nosso desejo por conhecimento. Os eventos de Chernobyl ainda são um dos maiores mistérios da humanidade, mas com o passar dos anos, novas evidências continuam surgindo, e algumas perguntas continuam sem resposta. O que realmente causou a explosão? O governo escondeu experimentos secretos? E a estranha criatura ainda está por aí? Se você gostou dessa história, comente aqui o que acha que realmente aconteceu em Chernobyl e compartilhe com alguém que precisa saber disso. Obrigado por assistir mais um vídeo no canal. Se gostou, não se esqueça de curtir e deixar o like para mais vídeos como esse.